Tô sentindo que tá meio nublado aqui. Não sei se a imagem tá meio escura, mas é bom. Meio escurinho assim dá um clima romântico. Vambora. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o José Renato, também conhecido como Zezão, e esse é o Uberzão, o Uber do Zezão, um canal que nós criamos para falar sobre vários assuntos, não só para motoristas, também para passageiros, né? E aqui nós falamos de qualidade no atendimento, falamos de oportunidade de negócio, como melhorar os nossos ganhos, estratégia, como fazer para que a nossa nota aumente. Vamos falar sobre diversos assuntos, tudo baseado na experiência que eu tenho de anos como vendedor, e eu já disse aqui que vendedor é a melhor profissão do mundo, né? E todos nós somos vendedores. Você está aqui vendendo a tua imagem, vendendo a parceria com a Uber, né? E aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos, diversos vídeos. Aproveito já para pedir para você se inscrever nesse canal. Bate aí, toca aí nesse sino aí, porque toda vez que tiver um vídeo novo, sempre editado pelo meu querido Ricardo Borges. Alô, Ricardinho! O homem da edição dos vídeos. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai assistir em primeira mão. Ok? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre ferramenta de trabalho. Você já viu açougueiro sem uma faca devidamente amolada? Difícil, né? Um médico sem estetoscópio ou com estetoscópio ruim, é possível? Difícil. Todas as profissões, ou a grande maioria delas, exige uma ferramenta de trabalho, né? O vendedor, qual é a ferramenta de trabalho dele? Conhecimento do produto que está vendendo e a voz, né? Você fala. Igual o professor. Professor, para ser um bom professor, dentre outras coisas, tem que falar bem, tem que ser entendível. Então, todos têm a sua ferramenta de trabalho. Nosso caso, motoristas de aplicativos, temos várias ferramentas. Qual a principal? O carro. E aí, pessoal, nós vamos falar hoje sobre este objeto aqui, que é a nossa principal ferramenta de trabalho. Em princípio, todo bom profissional cuida bem da sua ferramenta de trabalho, né? O cantor, às vezes, não bebe gelado, às vezes não força demais a voz, às vezes não precisa fazer exercícios com a sua voz, porque é a ferramenta de trabalho dele. O carro também. O carro é o lugar onde nós recebemos os nossos clientes, onde recebemos os passageiros e, por conseguinte, é onde somos avaliados pelos mesmos. Então, um bom carro, além de nos dar conforto, capacidade de trabalho, também é um adjetivo positivo para a prestação do nosso serviço, que é atender clientes. Gente, você precisa cuidar do seu carro, né? E aí eu vou falar hoje um pouco sobre dicas mecânicas de como cuidar do carro. Primeira coisa, eu não anotei nada e vou falando assim de forma livre, que é para o pensamento ir desenvolvendo e a gente falar aqui nesse vídeo como se estivéssemos conversando um com o outro, e na verdade estamos, né? Só não estamos fazendo pessoalmente. Bom, pessoal, manutenção. É importante que o seu carro esteja em dia. Mas aí você vai falar assim: Zé Renato, eu tô num veneno danado, comprei o carro, tô desempregado. Pô, aqui ó, dá um jeito, mas o seu carro tem que ser apresentável. Ninguém ou nenhum passageiro, por mais que não entenda nada de carro, vai querer andar num carro que falha, que não sobe uma ladeira, ou que faz um barulho de suspensão quando passa num buraco, ou que fica rangendo alguma coisa dentro do carro como se fosse quebrar. Ninguém vai gostar desse tipo de situação. E aí eu não estou falando só para os outros, meu amigo e minha amiga, eu estou falando para você que dirige. É preciso que você tenha um carro seguro, com a manutenção em dia. Sabe por quê? Porque nessa história de dirigir para o aplicativo, primeiro que você nunca sabe para onde vai. A Uber, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, já sei que está fazendo testes em outros locais, permitirá que você saiba, se não o local exato, pelo menos o bairro para onde você vai. Já é uma evolução, vamos falar disso em outro vídeo. A 99 já permite que você saiba. Mas quando eu digo que você não sabe, é com relação ao seguinte: você vai sair de manhã de casa, você não sabe para onde vai.
Você que está no Rio pode pintar uma corrida para São Paulo. Você que está em Minas pode pintar uma corrida para o Espírito Santo, né? E assim as coisas podem acontecer. Então, como a gente não sabe o que vai acontecer durante o dia e podem aparecer oportunidades de corridas longas e rentáveis, ou não tão longas, mas rentáveis também, vai que você pega um dinâmico aí para andar 150 km. É ótimo. O seu carro precisa estar em dia. Você tem que ter na cabeça, você tem que ter um carro para ir para qualquer lugar com segurança. Principalmente para você e depois para o passageiro. Por que principalmente para você? Já andou de avião? E no avião, qual é a orientação em caso de emergência? Bote primeiro a máscara de oxigênio em você e depois ajude alguém. Então o carro primeiro tem que estar bom para você. Algumas dicas básicas, gente. Procure. Você que tem um carro para dirigir por aplicativo, não é carro alugado, é carro seu, depois nós vamos falar sobre carro alugado, procure um mecânico de confiança. Só quando eu falo procure um mecânico de confiança, experiência própria. Um mecânico para cada tipo de problema que pode acontecer no seu carro. O que eu estou querendo dizer com isso? Muita gente tem um mecânico para mexer em tudo. Não acho que seja de todo ruim se é um cara da tua confiança, mas definitivamente não é o ideal. Vou citar aqui o exemplo de um amigo meu que só mexe em motos Harley Davidson, meu querido Alex Marra. Olha, o Alex se especializou tanto em motos Harley Davidson que quando você comenta com ele de forma clara e objetiva sobre um determinado problema, é bem provável que ele já mate a charada só de você falar. Sabe por quê? Porque o cara só vê isso. O cara só cuida daquilo. E em só cuidando daquilo, ele certamente tem mais experiência do que o cara genérico. Basicamente, o teu carro precisa de 3 especialistas. Um cara de motor, um cara de suspensão e um camarada para mexer em caixa. Principalmente quem tem caixa automática. Eu nem vou falar de embreagem, porque embreagem para câmbio manual, geralmente quem mexe em motor também tem experiência em embreagem, tá? Mas eu vou falar para caixas automáticas que geralmente os carros modernos não dão problema, mas é bom que você tenha. E tem um quarto camarada para aqueles que têm veículos com GNV. Ter um mecânico que mexe nisso tudo, você vai ter um genérico. Você vai ter alguém que tem noção, porque ele é mecânico, mas que não é um especialista. Tá? Então, revisão, gente, tem que ser feita a cada 10 mil quilômetros na maioria dos carros. E essa revisão tem que ser feita por alguém que entende de motor. Alguém que vai olhar o teu motor e vai identificar algum possível problema ou vai anteceder uma falha que já está prestes a ocorrer. Tá? Então é importante que quando você for mexer em motor, e a maioria dos carros é a cada 10 mil quilômetros, você leve em alguém da sua confiança e que reconhecidamente entenda do assunto. Tá? Então a revisão a cada 10 mil quilômetros é preventivo e fundamental. Quando você não faz essa revisão, você corre o risco de ter algumas coisas acontecendo com o motor do teu carro e que são imperceptíveis ao olho e ao ouvido do leigo, que é a grande maioria, tá? Não se assuste, a grande maioria das pessoas que tem carro não entendem de carro. E ninguém é obrigado a entender, por isso é que existem os profissionais ligados a essa área. Mas tenha alguém que cuide do teu motor a cada 10 mil quilômetros, que troque óleo, que veja vela, que veja cabo de vela, que troque filtro de ar, que troque filtro de combustível. Gente, se você não tem o manual do teu carro com a revisão e o que é preciso fazer a cada 10 mil quilômetros, internet. Entra na internet, coloca lá, no caso do meu carro, Cobalt 1.8 2015. Se você entrar no site da GM, tem lá o que faz em todas as revisões a cada 10 mil quilômetros. Outra coisa, vai fazer revisão, nada de peça muquirana. Existe uma coisa que muita gente não sabe, que é os 2 tipos de peças disponíveis no mercado. Você tem as peças genuínas, tem as peças originais e tem as peças paralelas. Quer um exemplo do que é a diferença de cada uma?
A peça genuína é aquela que você compra no concessionário, no fabricante do teu veículo. Só que o fabricante do teu veículo não fabrica aquela peça, né? Ele contrata um terceiro, homologa esse terceiro, ou seja, autoriza esse terceiro a fabricar para ele. Quer um exemplo? Eu trabalhei muitos anos na Volvo. Quem fabrica os filtros Volvo é uma empresa chamada MAN, tá? Ou Mali, se eu não me engano. Aliás, ela tem alguns fornecedores. E esses fornecedores fabricam a peça na especificação que a montadora exige, fornecem a montadora que bota lá a caixinha Volvo. Então, essa é uma peça genuína, tá? A mesma fabricante de filtros para Volvo também vende direto com a marca própria dela, né? MAN ou Mali. O que ela faz? Ela pega aquele filtro e fornece para as lojas naquela especificação. Esta peça fornecida pelo fabricante que faz para a Volvo não é considerada uma peça genuína, é uma peça original, porque é a mesma peça, só não está com a chancela da marca para quem ela fornece. E tem a peça paralela, que são diversos outros fabricantes que pegam lá aquelas peças genuínas e originais, dão uma estudada nela e fazem iguais. Então você tem esses três tipos de peça. Opte, se não puder, pelas peças genuínas, pelo menos pelas peças originais. Olha, faça uma pesquisa quando você for comprar peça para o teu carro, porque os concessionários, os fabricantes, baixaram muito o preço de suas peças, porque alguns anos atrás eles perceberam que não adiantava manter estoque sem vender. Então hoje os preços são muito competitivos. Vai comprar peça para o teu carro? Chegou a hora de trocar correia dentada, correia Poli-V, que é a correia dos agregados, esticador da correia. Compra a peça genuína, ou melhor, compra a peça original, mas veja se a genuína também tem preço. Porque aí você, além de comprar uma peça de qualidade, tem a garantia de que aquela peça foi homologada pelo fabricante. Então, motor, gente, a cada 10 mil quilômetros, mexa. Faça uma revisão, veja o que diz o fabricante do teu veículo e mande um mecânico teu de confiança mexer. Isso é prevenção contra problemas. Outra coisa, a segunda que nós falamos, tenha sempre um cara de confiança para mexer na suspensão do seu carro. E aqui vai um detalhe, gente. Suspensão é um negócio que em todo o Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro também é extremamente... não quero falar uma palavra que vai denegrir os amigos que mexem com suspensão, mas eu vou falar, é perigoso, tá? Na maioria das vezes que você vai mexer em suspensão no seu carro, se você entrar numa loja que não conhece, infelizmente, a gente ainda tem gente que revira o carro todo, não acha problema nenhum e te cobra um orçamento exorbitante. Sabe por quê? Porque muita gente não entende suspensão. Aí você fala assim, mas o meu carro não está fazendo barulho nenhum, meu amigo. Não, mas essa balança, essa bucha, esse pivô, essa bieleta, assim, ó, ache uma loja de confiança. Eu tenho, por exemplo, lá em São Gonçalo, não vou falar aqui o nome da loja porque o proprietário não me autorizou, não falei com ele antes, me surgiu aqui a cabeça. Eu já tenho uma loja em São Gonçalo de extrema confiança, onde eu mexia nos carros da loja lá. Já falei aqui para vocês que eu tive uma loja de automóveis e eu era o responsável pela manutenção dos carros dessa loja. Eu cansei de ver gente entrar lá com orçamento de R$2.000 de alguma outra loja e ele resolveu o mesmo problema por 450. Sabe por quê? Porque não inventa. Não acha problema onde não tem e nem procura pelo em casca de ovo. Então tenha uma loja de suspensão da tua confiança. Alguém que você confie, alguém que você acredite e que você sabe que não vai te passar para trás. Porque os caras inventam tudo. Um exemplo simples, o camarada quando vai ver se tem folga, por exemplo, numa balança, ele pega uma chave, uma ferramenta e força para ver se tem alguma folga. E ali ele vê, tem uma folga obviamente possível, mas não é uma folga defeituosa. Já os caras que fazem na maldade, o cara pega, meu irmão, um pé de cabra, daquele que, pô, entorta até a porta de presídio, aí mete no teu carro lá e puxa, meu irmão, vai descer a suspensão toda. Entendeu? Isso é maldade, isso é ilegal, isso é roubo.
Então, cuidado. Outra coisa que o pessoal faz muito é pegar a tua roda, né? Colocar naquela peça que faz o balanceamento. Você já deve ter percebido que quando ele encaixa a roda naquela peça que faz o balanceamento, ele precisa rosquear o meio da roda. Geralmente o meio da roda tem aquele buraco, né? Onde encaixa no cubo do teu carro. Ele precisa rosquear uma peça ali para encostar e deixar a roda fixa. O que eles fazem? Deixa aquilo frouxo. Deixa aquilo frouxo, a tua roda fica assim, ó, na hora que ele manda girar a roda no equipamento. Aí sabe o que ele diz pra você? Tua roda tá empenada, precisa de um desempenho. Aí vai te cobrar 100, 150, 200 reais, seja lá quanto foi cobrar, e na verdade tua roda não tem nada. Aí ele leva a tua roda para dentro de um quartinho, lá ele não faz nada, demora 15 minutos e volta para dizer que desempenou a tua roda. Então, ir a uma loja de suspensão da tua confiança é fundamental. Pessoal, um detalhe também, a gente está falando de suspensão, não esqueça de, junto com a revisão do motor a cada 10 mil quilômetros, pelo menos, fazer também alinhamento, balanceamento e rodízio de pneus. Passar os pneus que estão atrás para frente e vice-versa. Isso a cada 10 mil quilômetros. Isso vai aumentar substancialmente a durabilidade dos teus pneus. Tá? Porque eles vão ter oportunidade de rodar em posições diferentes, alternando-se de acordo com o tempo. Pode parecer besteira, mas isso ajuda demais na durabilidade dos teus pneus. Alinhamento, balanceamento e rodízio. É bem provável que já nessa questão do alinhamento e balanceamento, se você tiver algum problema de suspensão, numa loja de confiança e séria, se de fato houver problema, aí eles vão identificar alguma coisa e vão te avisar para que você proceda à manutenção. Outro item, caixa de marcha. O camarada que tem carro com caixa manual dificilmente tem problema. Para você estragar uma caixa manual tem que ser um belo de um copinho de ferro. Mas a caixa automática, ela também é muito segura. As caixas modernas têm sistemas de proteção ótimos, mas elas precisam de algum cuidado. Dentre eles, a troca de óleo. Tem marca como a Honda, por exemplo, que exige a troca de óleo a cada 40 mil quilômetros. Tem marcas que exigem com 80. Você tem carros, por exemplo, como a GM diz que não precisa trocar o óleo da caixa dela, porque o óleo da caixa dela é vitalício, dura até acabar, como diz o outro. Mas é importante que você tenha alguém da tua confiança que mexa em caixas automáticas, pelo menos para manutenção da troca de óleo. Tá? Vou falar por mim. Eu uso um carro da GM, automático. A GM diz que não precisa trocar. Eu troco a cada 100 mil quilômetros. Tá? Uso lá o Dexron 6, que é o óleo especificado para a caixa, e troco a cada 100 mil quilômetros. É uma medida preventiva. Trocar, se não fizer bem, mal também não vai fazer. E agora, pessoal, vai um quarto item que precisa de cuidado, que é para quem tem carro com GNV. Primeiro, escolha uma empresa idônea para a instalação do GNV no teu carro. Tá? Não instale em qualquer fundo de quintal. GNV é coisa séria, é uma adaptação. O carro não foi feito para andar com GNV. Então, como toda e qualquer adaptação, precisa ser bem feita. Aqui no Rio nós tivemos vários casos que foram relatados aí pelas redes sociais e pela televisão de cilindros, né, de GNV que explodiram, né? Outros casos de carros que pegaram fogo, né? Então é preciso que você coloque numa empresa idônea. Isso não é brincadeira, gente. Não adianta você pegar um kit que custa R$2.500, R$3.000, R$3.500, R$4.000, que aí depende se o kit é de terceira, de quinta, de sexta. Não adianta você pegar alguma coisa que custa R$3.000 e querer pagar R$1.500. Já dizia o velho ditado, quando é esmola demais, o santo desconfia. Procure por peças de qualidade. Tenha em mente que você vai instalar no teu carro alguma coisa que vai durar muito tempo, aliás, precisa durar muito tempo para você retornar o investimento inicial colocado, e é a tua segurança. É você que vai andar naquele carro. Provavelmente é a tua família que vai andar naquele carro. E também tenha um cara específico para a GNV.
Tenha alguém que entenda do assunto. Quando você leva no genérico, o genérico pode ser bom, pode ser teu amigo, pode cuidar do teu carro há anos. Só que ele vai tentar descobrir o que está acontecendo, vai associar alguma coisa que ele viu no passado com aquilo que está acontecendo no teu carro. Quando você leva no especialista que só cuida daquilo, o cara que, por exemplo, nós estamos falando do GNV, quando você leva num camarada que só cuida de GNV, quando você chega lá e fala, meu carro está acontecendo isso, isso e isso, ele provavelmente já vai saber o que está acontecendo. Provavelmente ele já vai na mosca naquilo que está acontecendo, porque ele só vê aquilo. Então isso vale para o camarada que mexe em motor, isso vale para o camarada que mexe em suspensão, isso vale para o camarada que mexe em caixa, principalmente automática, isso vale para o camarada que mexe nos carros com GNV. Você vai começar a ver que, diferente do genérico, daquele cara que mexe em tudo, quando você chegar lá e falar assim, pô, meu carro tá com isso, isso e isso, provavelmente ele vai matar a charada. Legal? Vamos ter oportunidade de falar mais vezes sobre isso, mas não caia no conto do vigário. Tenha um mecânico sempre de confiança, principalmente para esses 4 itens. Quem não tem GNV, esquece. Mas o carro como um todo, você precisa de alguém que mexa em motor, alguém que mexa em suspensão, que é um dos itens que a gente mais gasta, e alguém que mexa em caixa, tá? Alguém da tua confiança. Não dá, gente, para dar pro cara que mexe em caixa fazer um motor. Aliás, eu vou compartilhar rapidinho aqui uma experiência que eu tive. Um dos carros da loja, um dos colaboradores nossos lá estava levando um carro no eletricista e o carro ferveu. Era um carro que tinha problema, um carro antigo, e ele tinha problema de falta de água, e na hora de sair lá da loja para ir para o eletricista, quem liberou o carro não viu que estava faltando água. O carro deu uma esquentada, queimou a junta do cabeçote. Eu caí na esparrela de deixar o eletricista, que disse, não, eu faço, conheço. Pô, eu falei, cara, tu conhece mesmo? Não, é simples, Renato, é dar um passe no cabeçote, trocar a junta e resolver o problema. De fato é isso. Mas tu sabe fazer? Pô, tá falando comigo, disse ele, né? Pois é, quisera eu não ter falado com ele. O carro nunca mais foi o mesmo e eu gastei muito mais do que teria gastado se tivesse mandado para um camarada que entendia do assunto, porque o carro teve que ir para outro que entendia, esse outro que entendia não queria refazer o trabalho daquele que fez porque achou que estava errado, aí foi para um mais caro ainda, ou seja, me estrupiei todo porque não levei na pessoa certa. Gente, leve o carro no especialista. Cada um no seu quadrado. Motor, motor. Suspensão, suspensão. Caixa, caixa. GNV, GNV. É cada um na sua. Legal? Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho aí, porque daqui a pouco tem outro vídeo e você vai ser o primeiro a ver em primeiríssima mão. Valeu? Um abraço, gente. Boas corridas para vocês. Nos vemos na próxima. 6h10, 10h30 da manhã, você tem um chamado constante, tanto dos aplicativos Uber quanto 99. Tem uma sequência de chamados. 10h30,